Há dores que, quando bem compreendidas, reescrevem o nosso mapa afetivo. As experiências difíceis podem reformular a forma como nós sentimos, pensamos e vivemos o amor. Neste episódio de Pensar com o Coração, gostaria de deixar aqui um convite à reconstrução de si, dos limites e da sua forma de amar. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast Pensar com o Coração. O meu nome é Lili Andrade, eu sou psicóloga clínica e estarei consigo neste podcast para descomplicar a psicologia, explorarmos as profundezas da mente, descobrirmos novas perspectivas e cultivar o bem-estar. Vamos a isso? Coração ferido também é terra fértil. Quem diria, não é? Quando estamos no abismo da dor, seja por um desgosto amoroso, uma traição ou uma relação tóxica, a última coisa em que nós acreditamos é que dali possa sair algo de bom, algo de positivo. Mas é precisamente sobre esta reconstrução que hoje eu gostaria de falar. Este episódio é, no fundo, uma carta de esperança para aqueles que já amaram e saíram dali feridos e estilhaçados. Imagine o seu coração como uma casa antiga, cheia de rachaduras depois de um terremoto. Durante algum tempo, talvez viva entre os escombros emocionais a perguntar-se porque é que me aconteceu isto? Ou será que algum dia eu vou amar de novo, sem medo? Mas, pouco a pouco, se prestar atenção, notará algo impressionante. Não é a mesma pessoa que antes. A dor deixa marcas, sim, mas também deixa lições gravadas. E é assim que muitos de nós acabamos por redefinir o significado do amor nas nossas vidas e reposicionarmos-nos nas relações também. Há quem descubra, por exemplo, que o amor não pode significar perder-se a si mesmo. E finalmente aprenda a impor limites saudáveis, a dizer não, quando antes cedia por medo de desagradar. Há quem saia de uma relação a jurar nunca mais, jamais. Nunca mais aceitar menos do que respeito. Nunca mais confundir controlo com cuidado. Nunca mais. Jamais. E mais interessante ainda é que a ciência apoia estas transformações. Valida estas transformações. Então, nos últimos episódios eu tenho falado aqui bastante de crescimento após o término de uma relação. E existem, de facto, evidências reais de que este crescimento ele existe. Pessoas que, após sobreviverem às relações, emergem com novos valores e prioridades emocionais. E vejamos aqui alguns exemplos. Brahmanian e colaboradores, em 2024, num estudo qualitativo em que entrevistou vários jovens adultos após uma ruptura, encontrou aqui evidências de crescimento pós-traumático. Portanto, após atravessarem um período de dor aguda, muitos participantes relatavam autodescoberta, crescimento pessoal em diferentes dimensões, sentiam-se mais fortes a nível pessoal, valorizavam mais as suas relações próximas, abriam-se a novas possibilidades de vida, alguns até referiam crescimento espiritual e quase todos apresentaram uma maior apreciação da vida. Estes ganhos surgiram depois de um processo de luto. E sobre o luto, temos o episódio anterior. Sobre o luto e aceitação, em que tiveram que enfrentar a dor, chorar a perda, para então poder emergir novas perspectivas. Este estudo conclui que encarar a ruptura como um processo de aprendizagem, em vez de um fracasso, ajuda a dar sentido à dor, permitindo ver o término não como um fim da história, mas como o início do novo capítulo. Já a Caleta e Ross investigaram aqui divorciados de ambos os sexos e verificaram que quem reportava crescimento pós-traumático após o divórcio, por exemplo, mudanças positivas na percepção de si mesmo, na relação com os outros, na forma de estar na vida, também apresentava níveis mais subjetivos de bem-estar mais altos e de satisfação com a vida.
Aqui, um fator importante foi a autoestima, portanto, pessoas que depois da crise conseguiram reconstruir a sua autoestima tenderam a transformar melhor a dor em crescimento. Portanto, a autoestima, neste estudo, foi um mediador para este crescimento pós-traumático. Não houve diferenças significativas entre homens e mulheres, portanto, aplica-se da mesma forma para ambos os géneros. Importante aqui é que trabalhar na autoestima ajuda de facto a lidar com a adversidade de um luto, de uma perda amorosa. Já Brunson e al. Procurou perceber como o fim de uma relação afeta as crenças e as expectativas sobre o amor, portanto aqui os esquemas relacionais. E ao entrevistar jovens universitários sobre mudanças na visão de si próprios, dos parceiros, das relações após uma ruptura, verificaram que as expectativas de relacionamento mudam de facto depois de uma separação. Aspectos positivos e negativos nessas mudanças. Por um lado, os participantes tornaram-se mais realistas e mais seletivos quanto àquilo que querem, não é? Por outro lado, desenvolveram mais ceticismo e mais medo relativamente às relações, quase como, não é? O amor como um sintoma do trauma do passado. Neste estudo, também as características da relação que terminou, não é? Tinham uma influência nesta mudança mais positiva ou mais negativa. Portanto, quem saiu de uma relação muito satisfatória ou de longa duração, de início apresentava mudanças mais negativas. Ou seja, aquilo foi tão bom, esta idealização deste passado, que tornavam quase impossível encontrar algo semelhante. Enquanto que quem veio de uma relação mais conturbada, muitas vezes sentia alívio e espaço então para aprender lições a partir desta experiência. Ou seja, depois a forma como estes esquemas ficam depois da ruptura, não é? Estas mudanças que surgem ficam depois da ruptura, vão afetar as relações seguintes. Portanto, quem redefiniu neste processo o amor de uma forma mais positiva, mais saudável, tendo depois a ter melhores relações e mais qualitativas, não é? Mais satisfatórias. Portanto, já vimos aqui a autoestima como um aspecto importante, reformular as nossas crenças também é importante e, antes disto, dar espaço para o luto também se revela fundamental para que possa existir aqui este crescimento traumático. E no que diz respeito às relações abusivas, já outros investigadores focaram-se aqui em mulheres que sobreviveram a relações abusivas. E apesar do trauma, a boa notícia é que muitas redescobriram-se elas próprias e a oportunidade de poderem ter aqui relações de forma mais qualitativa. Então, neste estudo, ao entrevistar aqui estas mulheres, inicialmente elas relatavam as experiências do trauma, não é? Do medo e da dor, mas depois com realmente apoio, um grupo de apoio, processos terapêuticos, o papel da família neste processo também muito importante, começaram a apoiar-se neste suporte, não é? Quase como um colete salva-vidas, e então passaram a explorar-se a si próprias para além do contexto de abuso, para além daquilo que lhes aconteceu, redescobrindo identidades, forças, gostos, tudo aquilo que foram perdendo com aquela relação abusiva, foram conseguindo redescobrir sobre elas próprias. E, portanto, isto traz muita esperança, não é? Apesar de termos aqui experiências muito dolorosas e muito sofridas, é possível reconstruir e redescobrirmos-nos e podemos ter aqui vivências mais positivas em relações seguintes. E, portanto, estas mulheres, a maior parte destas mulheres relataram mudança nos seus valores, passaram a valorizar mais
a vida, a liberdade, é normal, não é? Depois de se sentirem presas numa relação negativa, tóxica e abusiva, e inclusive a sentiram vontade de ajudar outras pessoas a poderem vivenciar aquilo que elas estão a vivenciar, portanto, a sair, não é, daquelas relações e a poderem crescer, não é, a partir delas. Portanto, revela que de facto, mesmo em situações mais difíceis, mais limite, é possível existir este crescimento, não é? E muitas delas, segundo aqui estes investigadores, diziam: eu hoje sei o que não quero e aquilo que eu mereço. Portanto, isto é realmente muito promissor. E por fim, gostaria só de trazer aqui também mais um estudo que relaciona aqui o papel da autocompaixão neste processo. Portanto, como uma forma de redefinirmos o amor, não é? Após a dor. Jovens, isto aqui num estudo com jovens, com um apego mais inseguro, já vimos, tendiam a apresentar sintomas de stress e alguns sintomas de stress mais complexos, mais elevados. Mas aqueles que tinham mais dificuldade no pós-término, mas aqueles que conseguiam contemplar aqui a autocompaixão, portanto a capacidade de serem gentis consigo mesmo, de se acolherem, a autocompaixão funcionou aqui como uma forma de atenuar essa dor, esse sofrimento da culpa, da rejeição, da perda. E fortalecer aqui o amor próprio. Portanto, este aprender a amar-se a si próprio foi realmente muito importante para ajudar estes jovens na superação desta dor e a torná-los mais resilientes a lidar com as suas feridas de passado. Portanto, cultivar o amor próprio é aqui fundamental. Resumindo, o amor não pode significar perder-se a si mesmo e pode trazer aqui aprendizagens como colocar limites saudáveis. Há quem saia de uma relação realmente a pensar nunca mais, portanto eu vou colocar mesmo esses limites, eu mereço mais, eu sou uma prioridade. Este respeito por nós próprios é de facto fundamental para nós podermos então crescer depois de uma dor relacional. Ao redefinirmos então o amor depois da dor, descobrimos que o primeiro amor a ser renovado tem mesmo que ser o amor próprio. Percebemos aqui que com autocompaixão nós conseguimos fazê-lo e as evidências mostram isto, a autocompaixão como um mediador. Portanto, conseguirmos, como naquela arte japonesa, colarmos os caquinhos todos e colarmos cada caquinho com ouro e fica uma peça ainda mais bonita, mais fortalecida por conta destas cicatrizes. E mais uma vez, não quero romantizar isto, portanto, mas quero apenas trazer esperança de que de facto, mesmo quando nós sentimos que não é possível criar espaço para amar mais ninguém, ou as pessoas são más, não há pessoas boas no mundo, não há pessoas que se queiram conectar, nós podemos crescer, nós podemos nos fortalecer neste processo e criar espaço para relações mais saudáveis e dinâmicas mais saudáveis na nossa vida. E relações que nós merecemos. Portanto, sermos capazes de sermos autocompassivos, e desculpem a insistência nesta questão porque é muito importante, de fortalecermos a nossa autoestima, de não personalizarmos para nós tudo aquilo que aconteceu naquela perda, não é? De nos apoiarmos de pessoas que efetivamente podem ser aqui um bom suporte para nos ajudarem a crescer, a transformar, a evoluir, a gostarmos mais de nós, a sermos mais assertivos naquilo que nós podemos transmitir nas nossas relações, não é? Colocarmos aqui nãos são algumas coisas que nós podemos ir fazendo para irmos criando espaço para este crescimento após a perda de uma relação. Então é possível redefinirmos-nos e redefinirmos o amor, e fica aqui então esta nota de esperança.
para todos nós, mesmo que numa situação mais difícil, que nós saibamos que em algum momento nós vamos conseguir essa transformação. Espero que tenha feito sentido e podem deixar na mesma, continuem a deixar, por favor, as vossas partilhas, o vosso feedback e vemo-nos no próximo episódio e até lá, pense com o coração. Pensar com o coração.